10h13, começamos agora o segundo bloco do Fórum Getap Milho Verão. Isso mesmo, a gente está no frio de Curitiba, mas a gente está falando do milho verão. E agora a gente volta com o resultado da nossa enquete, porque a gente perguntou para você que nos assiste se você já garantiu fertilizantes para a safra 22-23, comprou menos de 30%, menos de 60% ou mais de 60%. Diretor, enche tela para o nosso resultado da enquete, vamos ver? Já me adiantaram que o resultado é surpreendente. Olha só, metade de quem nos assiste, metade dos produtores que nos assistem, disseram pra gente que compraram mais de 60%. Olha que boa notícia. É uma notícia animadora para o setor que está tão preocupado com a oferta de fertilizantes na safra 22-23. 30% dos nossos telespectadores disseram que compraram menos de 30%. E 20% disseram que compraram menos de 60%. Tá animador. Daqui a pouco a gente vai repercutir o resultado da nossa enquete com os nossos próximos palestrantes. E para entender melhor do que eu estou falando, eu vou convidar agora um cara que sabe tudo, que ele é especialista, consultor, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Ele vai explicar melhor para a gente alguns aspectos de exportação. Ninguém fala tão bem de exportação de milho quanto Ivan Wedekind. Vem para cá, Ivan. Segundo o Getap Juntos, Ivan, é sempre um prazer dividir o palco com você, com o teu conhecimento, né? O quanto a tua cabeça, o teu conhecimento é extenso em relação ao milho. O que você traz pra gente hoje, rapidinho, antes de você tomar o palco para você? Bom, primeiro alegria, felicidade de estar com você e com os amigos do Getap nesse evento maravilhoso. A gente está tremendo, mas é verão. A gente está tremendo, a gente está com frio. Daqui a pouquinho eu atualizo vocês quanto à temperatura de Curitiba, mas posso adiantar que está bastante frio. Mas a gente vai esquentar porque o Ivan tem conhecimento de sobra para fazer aí uma palestra excelente. Ivan Wedekind, o palco é todo seu. Legal, Suelen. Eu vou fazer aqui uma dissertação sobre o óbvio. É uma dissertação sobre o óbvio e para isso eu vou mostrar um pouco desse óbvio de maneira um pouco organizada no raciocínio que eu fiz e discuti isso muito com meu amigo Enilson Nogueira lá da Céleres. Então, vou mostrar para vocês nessa questão das barreiras à exportação de milho. Eu vou dar uma volta um pouco maior para depois focar nesse assunto. E pegando o gancho que o Anderson Galvão colocou, o Brasil tem uma oportunidade histórica e um compromisso maior ainda. Por que isso? Porque nós estamos vivendo uma inflação de alimentos no mundo inteiro. Esse é o índice de preços de alimentos da FAO. Vocês vejam que ele cresceu, a inflação de alimentos cresceu 68% depois de 2019, ou seja, pós-pandemia, e 30% nos 12 últimos meses. Então, isso gera um empobrecimento e uma insegurança alimentar cavalar. Nesse sentido, o mundo quer comprar alimentos do Brasil, que é um grande fornecedor, mesmo pagando os preços altos de mercado. E o segundo ponto, que é um desafio político, o Brasil precisa habilitar-se cada vez mais a contribuir para a segurança alimentar global. Isso nós teremos aqui no Brasil: mais renda, emprego, mais comida, menos inflação e uma população melhor atendida pela agricultura brasileira. O Sérgio falou de constelação, e nós temos aí, esse gráfico mostra que nós temos aí duas constelações, a de Leão e a de Touro, em convergência. E eu digo Leão e Touro porque as primeiras moedas de que se tem notícia tinham lá cravadas o duelo entre o Leão e o Touro. Então, essa constelação de hoje, esse dinheiro de hoje, é que nós temos preços elevados de commodities no mercado mundial e uma taxa de câmbio real por dólar extremamente favorável à expansão da renda da agricultura no Brasil.
E o outro ponto preocupante que destaca a importância do Brasil é que, após a pandemia, nós tivemos um aumento muito grande da insegurança alimentar. Apenas em 2020, quase 150 milhões de pessoas passaram a essa condição de insegurança alimentar. Isso mobiliza 61% dos países de renda baixa tem uma insegurança alimentar grave, severa ou moderada. E nos países ricos, no final, na parte de baixo do gráfico, é 1,7%. E esses países ricos, mesmo assim, despejaram trilhões para apoiar a sua população. Então, essa responsabilidade do Brasil sobre a insegurança alimentar é um ponto super importante. O nosso agronegócio atende cerca de 80 milhões de pessoas. Pessoal, o mundo do milho mudou. Nós temos uma nova estrutura e uma nova dinâmica no mercado do milho. E eu vou retratar isso de maneira bastante simples. Os consumidores locais de milho, e eu acompanho esse mercado há décadas, sempre tiveram uma política de formação de estoques indecisa. Estoques baixos, compra da mão para a boca, porque o milho estava aí. Antigamente, o Paraná era o celeiro, o grande excedente de milho, depois Goiás, depois Mato Grosso. Mas a nova realidade do mercado de milho, enquanto os compradores locais são indecisos, os exportadores não avisam, arbitram os preços de mercado, e aí o Brasil passou a ser um grande fornecedor mundial de milho, cada vez mais importante, e esse fluxo da oferta de milho, especialmente na segunda safra, determina o fluxo da exportação de milho. Então, para exemplificar essa mudança da estrutura do mercado de milho, com um dado da Celeris de 2011, 2012 e agora de 2021, 2022, vocês já estão vendo que o etanol já representa quase 10 milhões de toneladas de milho. O consumo animal, na primeira linha, ele ainda é o mais importante, absorve 47%, mas já está pintando o etanol com 9% da demanda, e nós temos aí a exportação já absorvendo 1/3 da demanda de milho. Então, é uma indústria que cresce, puxada pelas carnes, mas com dois elementos dinâmicos agora: a exportação e o consumo de etanol. Eu tenho agora um aviso aos navegantes. Alô, moçada, aperta o cinto, Mato Grosso sumiu. Mato Grosso do milho não faz mais parte do Brasil. Pode parecer um contrassenso, que Mato Grosso é o grande produtor de milho na segunda safra, mas quando você olha o balanço de oferta e demanda específico do estado de Mato Grosso, você tem aí na primeira linha o consumo animal, cresceu um pouco, 4.400.000 toneladas. Mas olha o consumo de milho para etanol, que já é quase o dobro do consumo de milho para uso animal. Ou seja, a indústria de carnes, de proteínas, cresce pouco, ou cresce não de modo muito relevante, e o etanol já absorve 8 milhões de toneladas de milho que não saem do lugar, que não saem do estado, são consumidas dentro do estado. E aí você olha na última linha, na exportação de milho de Mato Grosso, ela já representa 60% da demanda. Então, o Mato Grosso tem essa característica de que ele não precisa mais olhar tanto para o mercado interno, porque a melhoria do corredor do Arco Norte, que já representou, nessa temporada 2021,
48% da saída de milho, da exportação de milho já foi por cima. Era 12% em 2014. Então, isso mostra a relevância das exportações. Então, nós temos dois elementos muito dinâmicos. Um mercado interno pujante de milho para a produção de etanol em Mato Grosso e uma exportação que é arbitrada pelos exportadores. Fazer a conta ali, o preço aqui, o preço lá fora, tem capital de giro, conhece o mercado, conhece a estrutura do mercado e opera, e arbitra. E a turma do mercado interno fica muitas vezes esperando acontecer. O Arco Norte já é 48% do milho e 1/3 da soja. Então, são dinâmicas desses dois mercados profundamente arbitrados. E no caso do milho, é que, bye Brasil, Mato Grosso não faz mais parte do Brasil, para fazer um comentário provocativo. E quando a gente olha a linha de baixo, é o estoque de milho em relação ao consumo. Então, a conclusão, que depois vocês vão receber essa apresentação, quando o estoque sobra, a exportação leva o milho embora. A exportação está nessa cor marrom, quando o estoque aumenta a exportação, e o mercado interno só passa a ser mais relevante, mais importante, quando tem menos milho no mercado. Então, é isso que o segmento interno de milho vai ficando cada vez menos, não menos relevante, mas fica mais na circunstância de mercado, porque a dinâmica do mercado de milho passou a ser determinada pela exportação. E, dentro desse sentido, crescem as exportações, nós precisamos resistir às tentações. Está todo mundo, acompanhando toda a situação da economia mundial. Barreiras às exportações de alimentos já foram colocadas em 47 países depois da pandemia. Isso é uma pesquisa de um professor americano super interessante. E no Brasil, nós somos calejados, precisamos resistir às tentações. E a primeira delas é tributar a exportação de produtos de qualquer natureza, de produtos do agronegócio. Em última palavra, isso seria revogar a Lei Candir, que é lá de 1996, que desonerou, tirou impostos na exportação, porque se você tributa a exportação, quem vai perder é o produtor. Temos que resistir a outro erro clássico do passado, que é impor controles de exportação. Cotas, controles quantitativos, controlar preços na economia, vamos controlar o preço da gasolina ou de qualquer coisa. O mercado tem que funcionar, ele é muito mais eficiente. Não podemos cometer o erro de fechar a economia, e mesmo com países colocando restrições às exportações, olhando as questões até de segurança alimentar, o Brasil não pode deixar de priorizar, de lutar pelo acesso a novos mercados. Por que eu estou colocando isso para vocês? A Argentina está fazendo os erros que nós cometemos no passado. Segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que monitora as políticas agrícolas no mundo inteiro, em 2020, a agricultura argentina transferiu renda para os demais setores da economia, equivalente a 24,4% do valor bruto da produção agropecuária da Argentina. A Argentina é o país que mais penaliza a agricultura do mundo, exatamente por tributar a exportação.
o Brasil tem um subsídio que é 1,3% da receita bruta dos produtores. Só a Austrália tem um nível de proteção mais baixo que o Brasil. Portanto, nós não podemos, temos que evitar esses erros clássicos do passado, deixa o mercado do milho funcionar. E a conclusão, para quem participa dessa dinâmica cadeia produtiva do agronegócio, é a reorganização da cadeia de suprimentos. O setor de consumo interno tem que caminhar na direção dos contratos, das compras antecipadas. Tudo que foi feito na cadeia produtiva da soja, nós temos que aplicar isso no mercado de milho. E, nesse sentido, nós vamos ter condição de fazer com que o milho seja um dos produtos mais dinâmicos e que vai contribuir para a segurança alimentar. E eu termino dizendo o seguinte: o agronegócio é grande, mas a ambição política do Brasil em nome da segurança alimentar tem que ser maior. Com isso, termino aqui a minha apresentação agradecendo vocês com 13 minutos e 30 segundos. Chama a Suelen. Ivan, você conseguiu ser mais sucinto ainda, você está cada vez mais craque em resumir todo o seu conhecimento em exatos 12 minutos, 13 minutos, é isso mesmo? Foi por aí, Suelen. Na continha ali, 13h30, mas é muito bom que sobra tempo para a gente debater e aprendi isso com você, certamente. Que isso. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui participando com a gente. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Mande sua pergunta pelo chat, você já sabe, é super simples. Entra lá na nossa transmissão, não conseguiu mandar pelo chat, não tem problema. Abre a câmera do celular, QR Code que vai te levar à participação e mande as suas perguntas, porque daqui a pouco a gente vai ter o segundo debate. Agora são 10 horas e 29 minutos. Vou pedir para a produção rodar o TP para mim, por gentileza, para a gente ir para a nossa próxima atração. Ivan, você fez a sua apresentação em 13 minutos, né? Daqui a pouco tá vindo o Mauro aí, será que ele vai conseguir fazer em menos? Para a gente dar sequência, eu vou pedir para o Ivan ficar aqui para a gente chamar o Mauro Ozaki, doutor em Engenharia de Produção pela Federal de São Carlos. Ele vai contar tudo para a gente sobre o fechamento da safra atual e as perspectivas para a próxima. Ivan, a gente se vê daqui a pouco no debate. Até daqui a pouco. Até já, Suelen. Um abraço.